pregador que seja, que vai pregar a palavra do Senhor e distorce a palavra de Deus, vai distorcendo tudo que tem na Bíblia, né? Aprenderam a ser pregadores no YouTube e acompanha aquelas pessoas e vai falando tudo distorcido do que está na palavra do Senhor, quando na verdade a gente tem que pregar a Bíblia, pegar o que está aqui dentro da palavra, e não ver alguém pregar e querer se inspirar naquilo que algum pregador está falando, né? Então, que nós façamos o ID do Senhor conforme a vontade dEle, com sinceridade na presença do Senhor, que a gente venha fazer aquilo que apraz ao Senhor, não que venha desagradar a vontade de Deus, né? Lá em Atos 10:34 fala que Deus não faz acepção de pessoas, né? E Ele não faz acepção de pessoas. Como fala aqui, que tanto no cheiro da vida como no cheiro da morte, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não fica feliz quando um irmão está fazendo coisas erradas que desagradam ao Senhor. O que Ele quer para um, Ele quer para outro. Ele quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele não quer que a gente venha andar por caminhos tortuosos. Ele não quer que a gente venha fazer a nossa vontade, e sim a vontade dele. E muitas das vezes nós não façamos a vontade de Deus, quer fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, quer fazer aquilo que nosso coração está pedindo para a gente fazer, né? E o Senhor, Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer naquele que faz a obra do Senhor conforme a vontade dele, né? E que a gente venha voltar à primeira essência, que a gente venha voltar a fazer o ID do Senhor. Quando a gente nos converte, a gente tem assim aquele gás, aquela vontade de fazer o ID do Senhor. A gente quer se disponibilizar o tempo todinho para fazer a obra do Senhor. Vai passando um tempo, a gente vai esfriando, a gente já quer ficar mais em casa, né? Esse ano foi o ano mais difícil da minha vida. 2020 eu tive câncer, né? Eu passei por uma prova muito grande. Logo em seguida eu tive Covid, quase morro de Covid. Mas nenhum desse tempo, 2009 também, quando eu me separei, eu passei uma prova muito grande, mas não se compara o que eu estou passando esse ano. Desde o princípio do ano que eu venho passando por luta, por prova, mas foi o ano que eu decidi a me levantar e fazer o ID do Senhor conforme a vontade dele, né? Voltar ao primeiro amor, à primeira essência, e eu tenho me levantado para fazer o melhor para o Senhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor do que eu mesma. Que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, né? E que a gente vai se disponibilizar a fazer o ID do Senhor da forma que Ele quer, né, que nós façamos. Eu anotei algumas coisas aqui porque, como eu estava com muita dor de cabeça, eu não estava dando conta de me concentrar na palavra, né? Mas eu anotei aqui algumas coisas. O que é ter a essência de Deus? Quando determinamos a essência de Deus, confiamos independentemente do que passamos, pois acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus. José, ele passou por grandes provas, por grandes lutas, os irmãos venderam ele, como todo mundo sabe, a história de José. Mas ele perdoou seus irmãos, né, por tudo que eles fizeram com ele. E que nós possamos ser que nem José, que a gente venha perdoar aqueles irmãos que nos ofendeu, aquelas pessoas que nos levantou calúnia, que fala conosco com falsidade, não anda na sinceridade. A nossos familiares também, porque a maioria dos levantes não vem dos de fora, vem dos nossos de casa. E que a gente possamos ser que nem ele, que a gente venha perdoar e que a gente venha não deixar as dificuldades da vida, os levantes, as deformações, as coisas erradas da vida, tirar a essência, né? A primeira essência. Aqui também fala assim, a essência do verdadeiro cristão consiste em obedecer a Jesus, seguir o seu exemplo. Precisamos despertar
o desejo de conhecer Jesus, tanto em nas nossas próprias vidas, quanto na vida de outras pessoas. Porque quando a gente tem que ser espelho, né? Para que as pessoas venham se espelhar em nós. É tão bom quando a gente olha no irmão e diz assim: nossa, aquele dali é um verdadeiro cristão, é uma verdadeira cristã. Esse sim serve a Deus em espírito e em verdade. Esse sim faz a vontade do Senhor. Que a gente possamos ser dessa forma. Porque é tão triste quando a gente passa e a gente vê assim, aquele ali, ó, se diz um servo do Senhor. E o que é que eles estão fazendo? Falando dos próprios irmãos. Fazendo coisas erradas, indo para boteco. Só que assim, a gente faz esse tipo de coisa, a gente pode até tentar esconder do pastor, esconder dos irmãos, mas é aquele que está lá em cima, que é o principal, que a gente não pode esconder, ele está vendo tudo que a gente está fazendo, né? E que a gente não venha ser dessa forma. Aqui também fala assim, ó, na verdade o amor é a própria essência do Evangelho. E Jesus é o nosso exemplo. Sua vida foi um legado de amor. Ele curou os enfermos, ergueu os debilitados e salvou os pecadores. Né? Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele busca alguém que talvez não tenha um comportamento perfeito, mas que possui um coração sincero. Amém? Porque quando Ele vê a sinceridade no nosso coração, porque muitas das vezes a gente erramos fazendo coisas erradas, e ficamos nos escondendo. Não é vergonha, porque Deus sabe que o caráter do ser humano é falho, que nós somos falhos, pecadores, cheios de defeitos. Mas quando a gente erramos e confessamos nossos pecados diante de Deus e pedimos perdão, Ele olha para nós com misericórdia, porque Ele está vendo a sinceridade dos nossos corações. Né? Não é vergonha um irmão pecar, porque todos nós pecamos, todos nós somos falhos, errôneos. Não tem um que não peca, né? Que seja em pensamento, em palavra, em ação, todos nós pecamos. Mas é importante que a gente venha reconhecer que falhamos, que erramos e que peça ao Senhor que Ele venha nos perdoar e que Ele não venha tirar a sua essência das nossas vidas, porque Deus Ele não afasta de nós. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, Deus, Ele se afastou de mim. Deus não fala mais comigo, não. Foi nós que, através dos nossos pecados, das nossas falhas, que nos afastamos do Senhor. Mas quando arrependemos, pedimos perdão, a gente se achega de novo para Ele, né? Porque através do que nós façamos de errado, é que a gente afasta dele, não Ele que afasta de nós, né? E que nessa noite a gente venha reconhecer as nossas falhas, nossos pecados, né? E que a gente queira voltar à primeira essência, o primeiro amor, que a gente venha ter aquele compromisso que a gente tinha quando a gente aceitamos a Jesus, né? Porque muitas das vezes as dificuldades que a gente passamos, a gente fica às vezes abalada, entristecida e fica dispersa de fazer o ID do Senhor, né? Mas que nessa noite a gente venha pedir a Deus que Ele venha ter misericórdia de nós e que a gente venha transportar a essência, algum perfume, né? Que os irmãos possam ver o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas, que a gente venha tratar nossos irmãos em Cristo, nossa família, nossos amigos, como a gente gostaria que tratasse a gente. Não amar mais a um do que a outro. Não ter amizade com um. E quando aparecer alguém na nossa vida, a gente deixar aquele pro canto e dar mais atenção àquele que chegou. A gente tem que tratar aqueles que já estão da mesma forma dos que chegaram. Porque a gente fazendo isso, a gente vai acabar matando aquelas pessoas. Aquelas pessoas vão entristecer e nos afastar, tanto da nossa vida, como da presença do Senhor. Né? E que a gente venha refletir naquilo que a gente está fazendo. Será que é isso que
Deus quer para nossas vidas? Será que isso está agradando o Senhor da forma que nós estamos fazendo? Será qual está sendo a nossa essência? Cheirosa ou cheirando mal as narinas do Senhor? Né? Então, assim, eu queria falar mais, só que, assim, por conta que eu estava, como eu falei, não dei conta de meditar muito na palavra. Eu sei que Deus queria falar muito mais, né? Mas eu peço perdão aos irmãos, como os irmãos sabem, eu não estou bem esses dias. Mas eu creio que quando Deus quer falar em 5 minutos, Ele fala. E eu creio que o que Deus te entregar, Ele já entregou nesses poucos minutos. Amém? Ó, porque nós somos para Deus um bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão se perdendo, como eu falei antes, né? Para com estes cheiro de morte, para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida eterna, né? Que o nosso cheiro venha a ser cheiro de vida eterna e não cheiro de morte eterna. Amém? E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou louvar o Senhor com hino e que os irmãos meditem também na letra desse louvor.